Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de intestino irritável. Baseado em tudo que você já ouviu aqui nesse curso, você ainda tem alguma dúvida de que isso aí está relacionado ao microbioma? Bem, a síndrome de intestino irritável é um dos distúrbios funcionais do aparelho digestivo e que pode prejudicar muito a qualidade de vida. Então nós vamos entender o que é, qual é a relação disso com o microbioma e quais são os princípios básicos do tratamento. Vamos lá. Primeiramente, então, como eu falei, é um distúrbio funcional do aparelho digestivo, seria o mais comum, acometendo em média 11% da população mundial. Imagina o impacto disso. É um quadro que vai ser recidivante, então a pessoa tem sintomas em alguns momentos e não tem em outros. E esses sintomas normalmente são caracterizados por o quê? Dor abdominal associada à alteração do ritmo intestinal. Vamos ver quais são os critérios para a gente diagnosticar então o quadro de síndrome de intestino irritável. Os critérios que a gente usa atualmente são os critérios de Roma 4. O que eles dizem? Que nos últimos 3 meses a pessoa tem que ter dor pelo menos uma vez por semana. Dor abdominal. Além disso, a pessoa tem que ter mais um dos seguintes critérios. Então, dor abdominal associada à evacuação, ou seja, a pessoa evacua e aquela dor melhora. Ou ela pode ter dor abdominal associada a uma alteração da coloração ou do aspecto das fezes. Ou tem que ter dor abdominal associada a uma alteração do padrão da evacuação, ou seja, da frequência de evacuação. Aqui, gente, pode ser tanto para diarreia quanto para constipação, porque a síndrome vai ter 4 formas de se manifestar. Uma delas é com predomínio de diarreia, outra com predomínio de constipação. Nós temos uma forma mista, que seria uma alternância dessas duas formas, e uma forma que não seria bem classificada em nenhuma delas. Então vamos pensar o seguinte, se a pessoa tem dor abdominal associada a fezes amolecidas, vai ser aquele padrão de síndrome de intestino irritável com diarreia. Se é um padrão de constipação, vai ser a síndrome de intestino irritável com padrão de constipação. Só que tem pessoas que têm dor abdominal e aí alterna, pode ser com diarreia, pode ser com constipação. Então seria essa forma mista. A síndrome de intestino irritável, então, seria um distúrbio funcional do aparelho digestivo. O que isso quer dizer? Que ela está relacionada àquele eixo intestino-cérebro. Nesse quadro, o que nós vamos ter de característica? Primeiramente, uma hipersensibilidade intestinal. O intestino ele é mais sensível nessas pessoas. Nós temos também uma alteração da motilidade intestinal, ou seja, o intestino vai mover-se de forma diferente, de forma fora do usual. Nós vamos ter uma alteração da função de mucosa e da imunidade com um padrão mais típico de pró-inflamatório. Nós temos também uma alteração da microbiota intestinal e também uma alteração do padrão de processamento do sistema nervoso. E alguns estudos mostram que esse quadro poderia se originar no intestino, mas isso ainda não está bem claro. Pode ser que seja um quadro do sistema nervoso, pode ser que seja um quadro da microbiota e pode ser que seja um quadro originário no intestino. Uma coisa interessante sobre esses quadros funcionais, em especial da síndrome de intestino irritável, é o seguinte, existe uma tendência genética, a gente sabe que tem uma alteração na microbiota, mas existe um quadro também que vai se iniciar depois de uma infecção intestinal, que seria aquela síndrome de intestino irritável que a gente colocou um PI, pós-infecção. É um quadro que muitas vezes a gente vai perceber uma alteração na microbiota diferente daquela pessoa que não tem intestino irritável e teve um quadro de gastroenterite. É muito comum a gente ouvir essa história. A pessoa viajou, teve um quadro ali de diarreia e desde então manifesta uma síndrome de intestino irritável. Ou seja, teve uma alteração, alguma coisa naquele momento ali que levou a desencadear aquela síndrome. E daí para frente a pessoa começou a ter sintomas recidivantes. Além disso, a gente nota uma alteração de inflamação na mucosa, diferente da doença inflamatória intestinal. Nós temos uma estimulação imune e um aumento de permeabilidade intestinal. Permeabilidade intestinal, gente, é o seguinte, o nosso intestino ele funciona primeiramente como uma barreira. As bactérias, os alimentos, as toxinas, tudo dentro do intestino. O intestino forma como uma barreira que impede a passagem de substâncias nocivas para a gente. Qualquer quadro que impeça essa função de barreira, ou seja, cause um afastamento das células, tirando aquelas junções que a gente chama de tight junctions, né, ou junções apertadas, afastando as células permite que algumas coisas caiam na corrente sanguínea e desenvolvam o quê? Inflamação no restante do organismo, ativação do sistema imune. Então, no intestino irritável,
tem um aumento dessa permeabilidade também. Tem algumas coisas muito importantes sobre a síndrome de intestino irritável. A gente já sabe que tem uma diminuição de alguns comensais, né, algumas bactérias comensais que são benéficas para a gente, que na pessoa que tem intestino irritável elas vão estar reduzidas. Se isso vem antes ou depois do desenvolvimento do quadro, ainda não está bem estabelecido, mas já tem estudos mostrando que isso viria antes do desenvolvimento. Tem uma alteração, como eu falei, do eixo intestino-cérebro. O que esse eixo faz? Esse eixo permite uma via de mão dupla de comunicação entre o sistema nervoso central e o nosso intestino. E ele vai regular o quê? A permeabilidade intestinal, a composição da flora, a movimentação intestinal, tudo isso vai estar relacionado. Então, tem o intestino fazendo a participação, mandando estímulo para o sistema nervoso central e vice-versa. Tudo isso vai regular o processo nosso de digestão e até a composição da nossa flora. Além disso, essa via regula também a sensibilidade intestinal, que a gente já sabe que está aumentada no paciente que tem síndrome de intestino irritável. Alguns estudos por imagem mostram que existe alteração no sistema nervoso central de quem tem síndrome de intestino irritável. E também a gente já sabe que certas composições de flora vão permitir uma melhor qualidade de vida e até resposta a certos tratamentos, como nós vamos ver. Estudos mostram que uma alteração da flora pode estar presente no início do desenvolvimento do quadro. Isso a gente vai observar naqueles pacientes que usaram antibiótico ou que tiveram uma infecção, uma gastroenterite, pode ser tanto viral como parasitária, e aí desenvolver uma desbiose e desenvolver esse quadro de intestino irritável. Inclusive, infecções bacterianas são um grande fator de risco para o desenvolvimento desse quadro. Isso a gente observa então nesses quadros, né, de pós-infecção, mas também a síndrome de supercrescimento bacteriano pode estar relacionada, mas aí isso ainda precisa de mais confirmação, de mais estudos. Aquelas flutuações que podem acontecer na nossa flora, porque a nossa flora ela é dinâmica, ela está sempre mudando. É claro que ela tem uma certa estabilidade, como a gente já viu aqui no curso, mas dependendo da dieta, do estilo de vida, essas mudanças podem levar ao desenvolvimento de sintomas, criando alterações pró-inflamatórias na nossa flora e também aumentando a nossa permeabilidade intestinal, que pode permitir o quê? Translocação. Tanto cair algumas proteínas na nossa corrente sanguínea, como cair até mesmo bactérias na corrente sanguínea. Isso vai levar a uma resposta imune generalizada no nosso organismo, mas de baixo grau, ou seja, não é uma alergia, e também a produção de alguns mediadores de inflamação que vão perpetuar esse ciclo de sintomas. Então a pessoa tem sintoma e aquilo vai sempre voltando. Tem algumas interleucinas, por exemplo, a IL-6, mas também outros fatores, por exemplo, fator de necrose tumoral, que nós vamos ver até nas doenças inflamatórias intestinais, que podem estar aumentados nesses pacientes. E isso está relacionado, por exemplo, a quadro de depressão, ansiedade e piora de qualidade de vida. Para vocês verem como que o nosso microbioma pode estar diretamente relacionado aos sintomas do intestino irritável. E esse eixo intestino-cérebro, então, que eu falei, qual que seria a relação? Como eu falei, gente, a via de mão dupla, né? Então nós temos uma comunicação do sistema nervoso com o intestino e do intestino com o sistema nervoso. Mas como que isso se processa? Bem, do intestino para o sistema nervoso seria, na verdade, uma comunicação da nossa microbiota com o sistema nervoso central. Então aquelas bactérias, elas metabolizam, por exemplo, o triptofano e elas são responsáveis pela produção de serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar. Mas da mesma forma, elas podem produzir alguns compostos inflamatórios que vão levar a uma inflamação do sistema nervoso, causando quadros de depressão e ansiedade. Fora isso, o sistema nervoso tem uma comunicação através dos neurônios e no nosso intestino é cheio de neurônios também, que é o sistema nervoso entérico, que regula a movimentação intestinal, por exemplo. Então, num momento de grande estresse, que tem aquela adrenalina, o que o intestino faz? Ele para o processo de digestão, ele fecha os vasinhos de sangue para a absorção, tudo para quê? Para que a gente possa usar toda a nossa energia, focar todo o nosso fluxo de sangue no que a gente precisa fazer. Por exemplo, uma situação de luta. Então tem sempre essa comunicação. Então nós temos o nosso microbioma comunicando com o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Tudo isso regulando o processo de digestão, absorção, mas também de bem-estar. Então é uma via de mão dupla. E esses quadros, então, funcionais são considerados uma desregulação desse sistema, desse eixo intestino-cérebro. Essa desregulação pode levar ao quadro, então, o quê? De alteração da movimentação, que a gente já viu que acontece na síndrome de intestino irritável, na hipersensibilidade, que a gente já viu que acontece também, e até na imunidade. A gente já viu que tem uma ativação do sistema imune também. E tudo isso contribui para o desenvolvimento de uma desbiose,
mas a disbiose também vai levar a todo esse quadro. Estudos de imagem usando PET-CT, que seria a tomografia de emissão de pósitrons, mostrou uma maior ativação de um sistema que chama sistema límbico, que é o nosso sistema responsável pelas emoções, nos pacientes que têm intestino irritável quando tem qualquer estímulo intestinal, que é aquele quadro que eu falei de hipersensibilidade. Ou seja, o paciente tem uma sensibilidade maior naquela região e isso provoca uma reação emocional nesse paciente muito maior. E isso a gente vê nitidamente o tanto que aquele incômodo abdominal incomoda esses pacientes, como que tem uma reação muito exagerada a uma dor intestinal. Uma coisa que a gente não vai ver nos controles dos estudos, por exemplo, e nos pacientes que não têm esse quadro de intestino irritável. E aí o que os amigos e parentes falam? Ah, isso é coisa da sua cabeça. Mas não é, gente. O paciente com intestino irritável, ele tem um sofrimento importante, uma perda de qualidade de vida. Aquilo não está na cabeça dele, aquilo tem que ser tratado. A questão é que nós temos que ver a melhor forma de tratamento. Nós temos tratamentos convencionais e tratamentos que têm surgido ultimamente. Para vocês terem uma ideia, gente, no nosso intestino pode ter ou não algumas bactérias da família dos clostrídeos e que produzem, metabolizam e produzem a 5-hidroxitriptamina, que é responsável pela movimentação intestinal. E isso pode estar diretamente relacionado à produção de sintomas, dependendo então do tipo de bactéria que a gente tem e do que a gente come. E a associação de quadros psicológicos e psiquiátricos? Gente, é muito comum na síndrome de intestino irritável. Cerca de 50% dos pacientes podem ser diagnosticados com algum tipo de distúrbio. Isso é 3 vezes mais comum do que na população geral. E isso está relacionado, como eu falei, com uma via de mão dupla. Então, o intestino pode estar provocando sintomas de ansiedade e depressão, e não a ansiedade e depressão provocando sintomas intestinais. E isso é muito importante a gente ter claro na nossa cabeça, para a gente poder conversar com a pessoa que tem a síndrome de intestino irritável e tentar entender o quadro e tratar da melhor forma. Como eu já falei até numa outra aula, né, o nosso intestino ele pode produzir o butirato, o ácido aminobutírico e a serotonina, que estão diretamente relacionados com o funcionamento do nosso sistema nervoso central. Então isso pode ser responsável por desencadear ou não um quadro de depressão e ansiedade. A disbiose também pode produzir o quê? Ácidos graxos de cadeia curta. Em alguns estudos, esses ácidos graxos de cadeia curta foram responsáveis por causar sintomas semelhantes aos quadros de intestino irritável. Então, dependendo da nossa flora, isso pode estar presente ou não. E além de tudo, esses ácidos graxos de cadeia curta podem levar a uma perda de barreira intestinal, ou seja, aumenta a permeabilidade, né? A barreira para de funcionar no intestino, mas também aquela barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica é o seguinte, gente, existe como se fosse uma barreira que impede que algumas coisas do sangue passem para o sistema nervoso central. Se essa barreira não está funcionando de forma adequada, mais coisas vão passar, inclusive alguns mediadores inflamatórios, levando a uma inflamação do sistema nervoso e produção de sintomas, como eu falei, de ansiedade, depressão, piora da sensibilidade à dor, todo esse quadro. Então relacionado a um quadro do microbioma, mas levando a um problema no sistema nervoso. Em contraste com isso, a presença de algumas bactérias, né, algumas bactérias, por exemplo, Fecalobactéria ou Coprococcus, produzem o butirato e que vão ter um efeito até na melhora da qualidade de vida, para vocês terem noção da importância disso. Tá, a gente sabe então que a maioria dos estudos mostram que existe uma alteração no microbioma de quem tem intestino irritável. Só que uma coisa interessante é que essas mudanças não são consistentes. Os estudos não mostram um padrão específico. Isso pode ser por vários motivos. Primeiro, a seleção da população, por exemplo, pegar pessoas com tipos diferentes de intestino irritável. Além disso, a localização geográfica, o tipo de alimentação e até o padrão, a forma como se usa para estudar a flora. Como eu falei, desde o início dos anos 2000 vem mudando muito a forma que a gente pode estudar o microbioma. Antigamente tinha que se fazer cultura, hoje em dia não, é uma pesquisa de material genético. Isso tem mudado muito. Então essa mudança vai se refletir ao longo do tempo nos estudos. E a nossa esperança é que saia logo um estudo mostrando um padrão específico para que a gente possa atuar de forma mais consistente. A gente já sabe que dependendo do padrão de flora intestinal, a pessoa vai responder ou não a algum tipo de tratamento, como nós vamos ver na dieta FODMAP. O primeiro estudo que mostrou uma alteração do padrão de flora, gente, foi de 2007, para vocês verem como que isso ainda é muito recente. Um estudo recente mostrou o quê? Que nas pessoas que têm sintomas mais graves, tem uma redução de certos tipos de bactérias, entre elas a Prevotella e também as metanobactérias. Isso nos pacientes que têm sintomas mais graves, quando comparados com pessoas que têm sintomas leves ou que não têm sintomas. E isso não pode ser explicado só pela dieta. E uma revisão sistemática recente, com 777 pacientes, mostrou que as pessoas com intestino irritável vão ter uma diminuição da diversidade,
ou seja, menos tipos de bactérias, vão ter um aumento daqueles firmicutes e uma redução dos bacterióides. Além disso, um aumento de clostrídeos e clostridiales. Já um outro estudo mostrou um aumento de proteobactérias, uma diminuição das bifidobactérias e daquela fecalobactéria que eu falei, que era responsável pela produção de butirato e que tem uma melhor qualidade de vida. Esses estudos, eles não são consistentes, como eu falei. Isso quer dizer que os estudos variam muito, ainda tem muitas limitações, mas a gente já vai notando um certo padrão, né, de uma diminuição de certas floras boas, né, como a gente vê naquele padrão da obesidade, um aumento de firmicutes, diminuição de bacteroidetes. Além disso, a gente vai vendo uma diminuição de bactérias relacionadas a uma melhora de qualidade de vida. Tudo isso consistente com os sintomas e a prejuízo de qualidade de vida desses pacientes. Agora, gente, qual que é a diferença de intestino irritável e doença inflamatória intestinal? A diferença é muito grande. Quando a gente faz um exame, por exemplo, de colonoscopia num paciente que tem intestino irritável, a gente não vai ver nenhuma alteração visível ali. Na biópsia pode vir uma inflamação de baixo grau, uma inflamação inespecífica. Já no paciente de doença inflamatória, não. É uma inflamação visível, normalmente a biópsia vai confirmar essa inflamação, a gente vê ulcerações, vermelhidão, pode ter um predomínio de sangramento, tem uma alteração ali, então são quadros bastante diferentes e devem ser tratados de forma diferente. E síndrome de intestino irritável aumenta risco de câncer? Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não aumenta risco de câncer e não aumenta risco de morte, tá bem? Ok, gente, então vamos falar um pouquinho do tratamento agora, né? A questão da alimentação, por exemplo, né? 60% dos pacientes com intestino irritável notam que alguns alimentos fazem mal para eles. E a gente sabe que a dieta é a principal forma da gente alterar o nosso microbioma. Provavelmente essas coisas estão associadas, não é mesmo? Pensando nisso, desenvolveu-se a dieta chamada dieta Low FODMAP. O que são esses FODMAPs? Eles são alguns compostos, normalmente carboidratos, que eles não são bem digeridos, chegando no nosso intestino e tendo potencial para fermentar e produzir mais gás. Num paciente que já tem uma sensibilidade intestinal alterada, o que o gás vai fazer? Vai distender o intestino e vai causar mais dor, mais sintomas. Fora isso, a presença daquele carboidrato lá no intestino puxa líquido, podendo aumentar o sintoma de diarreia, por exemplo. Então, se criou uma dieta tirando esses carboidratos para ver se teria uma resposta no intestino irritável. E realmente 57% em alguns estudos mostram que tiveram uma resposta a essa dieta. Só que essa dieta, para longo prazo, ainda precisa de mais estudos para comprovar a segurança. Fora isso, tem se identificado alguns padrões de flora intestinal que podem predispor a pessoa a tolerar melhor, a ter uma melhora de sintomas com essa dieta em relação a outros padrões que não vão ter uma melhora. Isso também precisa de mais estudos para se comprovar, mas é uma coisa promissora, que a gente vai poder direcionar essa dieta para um padrão específico de paciente. Além disso, gente, a dieta FODMAP pode ter um efeito transitório e depois a pessoa começar a ter sintomas. Por quê? A própria dieta FODMAP pode causar uma certa disbiose porque a gente está tirando alguns frutossacarídeos que vão ser usados como pré-bióticos. Então, os pacientes que a gente tira isso aí podem desenvolver disbiose e depois, com o tempo, começar a ter sintomas. Então, existem alguns estudos em que se associa pré-biótico ou probióticos junto com essa dieta para que se tenha um efeito mais duradouro e um efeito melhor dessa dieta. E de fato, fazendo isso, a gente tem observado um aumento de certos tipos de bactéria, o que seria uma coisa boa. Então, quem sabe no futuro, né, a gente não faz a dieta FODMAP para aqueles pacientes selecionados, já entra com o probiótico, pré-biótico para associar e ajudar na resposta. Vamos entender então o que são esses pré-bióticos. Pré-bióticos, gente, seria a comida da bactéria. Imagina assim, são fibras normalmente que vão entrar no nosso intestino, só que não são digeridos por nós, ou seja, vão cair lá no intestino e lá vão ser fermentados pelas bactérias. Dessa forma, servindo de alimento para bactérias e estimulando certas bactérias que são que a gente chama de bactérias boas, né? Bactérias comensais que não são patológicas para a gente. Entre elas, nós vamos ter aí o bifidobactério e os lactobacilos. Então a gente está dando uma alimentação para estimular uma flora boa. Isso vai levar a efeitos anti-inflamatórios e também vai combater, né, vai competir com aqueles elementos nocivos, aqueles patobiontes que podem estar presentes na nossa flora. Então a gente vai selecionando uma flora cada vez melhor. Quem está com diarreia, ele vai ajudar a formar um bolo fecal maior
eliminando e não ficando tão pastoso, tão aquoso. Já naquele paciente com constipação, o que esses pré-bióticos vão fazer? Vão puxar líquido, vão deixar as fezes mais pastosas, facilitando a eliminação. Então atua de uma forma meio inteligente, né? Na diarreia atua de uma forma, na constipação de outra, melhorando o sintoma nas duas situações. Entre os pré-bióticos nós temos os galacto-oligosacarídeos e nós temos estudos já mostrando que eles vão estimular o desenvolvimento de uma flora benéfica. E o efeito vai ser dose dependente, ou seja, se a gente ingerir mais, a gente vai ter um efeito melhor. Com isso, a gente vai aumentar as bifidobactérias e numa dose maior, a gente vai diminuir o Clostridium perfringens, que é uma bactéria patológica, que poderia causar sintomas. Então a gente está competindo, diminuindo a ruim e aumentando a boa. Ok, então se os pré-bióticos vão estimular o desenvolvimento de uma flora boa, os probióticos já são a introdução de bactérias boas no nosso sistema. Então a gente está entrando ali com bifidobactério, com lactobacilos, e a gente já está criando um meio adequado com os pré-bióticos. Então a gente está introduzindo bactérias boas e criando um meio para que elas se desenvolvam. Muitos estudos iniciais não mostravam benefício, mas tinham sérios problemas de design do estudo, cepas, e isso tem mudado recentemente, né? A gente já tem tido estudos, e o que se tem mostrado? Que a quantidade e também o tipo de cepa de bactéria vai fazer diferença. Então o que a gente tem que chegar é uma dose adequada e quais são os melhores tipos para cada tipo de paciente. Só que isso, gente, é uma ciência que ainda está na infância, ainda tem que crescer muito para a gente chegar a essas conclusões. E uma coisa que a gente já notou é que nesses pacientes com intestino irritável, a introdução de bifidobactério levou à diminuição de algumas interleucinas inflamatórias. Isso foi um efeito melhor do que com o uso de lactobacilos. Então tem que estar presente, né, na formulação que a gente for usar bifidobactérios, e pode estar os lactobacilos também, mas o principal seria os bifidobactérios. E a gente já sabe, como eu falei, gente, que a resposta, né, o nosso tipo de microbiota afeta a forma como o nosso sistema nervoso central atua. Então a microbiota pode afetar a forma como a pessoa reage a estresses sociais, que pode afetar também o funcionamento do intestino. Então por isso que eu falo que é uma via de mão dupla. A gente tem que ter um microbioma adequado que vai melhorar a forma ali da ansiedade, depressão e resposta a estímulos do meio ambiente, e isso vai modificar a forma como o nosso sistema intestinal vai atuar. Uma revisão recente, 53 estudos, mostrou que realmente algumas cepas são mais eficazes do que outras. Só que esse estudo teve uma grande limitação, que somente 3 dos estudos eram estudos que a gente chama de randomizados controlados. Isso limita muito as conclusões. Mas como eu falei, nós vamos chegar lá, nós estamos chegando à conclusão de que realmente as cepas importam e a quantidade faz diferença. E o uso de antibióticos, gente? Como eu falei, os antibióticos podem causar disbiose, mas existe um antibiótico que é a rifaximina, que é um antibiótico de amplo espectro, ou seja, mata diversos tipos de bactérias, só que não é um antibiótico sistêmico, a absorção dela é muito baixa, ela vai ficar no intestino. E com isso, ela vai o quê? Matar aquelas bactérias de forma geral ali, mas selecionando uma flora melhor. Então ele vai estar corrigindo uma disbiose no fim das contas. Ela é usada para cursos curtos naqueles pacientes com intestino irritável, pode ter uma melhora de sintomas. Mas, como eu falei, são usos curtos e tem que ser com orientação médica, gente. Evite a automedicação, hein? Ela tem benefícios comprovados em 3 estudos já controlados. Então, assim, realmente a gente pode usar no nosso dia a dia, dependendo da indicação. E o transplante fecal, hein, gente? Só de falar nisso, muita gente tem nojo, né? Transplante fecal, o que é? Pegar uma flora intestinal de uma pessoa e transplantar na outra. O que os estudos têm mostrado no sentido de intestino irritável? Que realmente tem um benefício de sintomas, tem uma mudança da flora, é uma mudança transitória, então em torno de 10 semanas a flora do doador ainda está presente lá, depois com 20 semanas isso vai caindo e tendo uma melhora em até 28 semanas. Só que esses estudos mostraram o quê? Ou que o placebo, ou seja, aquele paciente que não recebeu o transplante fecal, também teve a mesma melhora de sintomas, e tem estudo que mostrou que o placebo fez efeito até melhor do que o transplante fecal. Por isso que ele ainda não se estabeleceu. É claro, né, gente, precisa de uniformizar esses estudos aí. Esse transplante fecal ainda não é uma coisa muito bem padronizada, né? Tem serviços que vão fazer de uma forma ou de outra. Tem estudos mostrando que a via de aplicação por colonoscopia teria um benefício maior, mas como eu falei, bastante limitados os estudos. Fora isso, gente, nós já sabemos que para intestino irritável existe benefício em fazer psicoterapia,
ajuda bastante. Outras terapias, por exemplo, acupuntura, meditação, alongamento, tudo isso pode ajudar. A gente sabe que está associado a alguns outros quadros também, por exemplo, de fibromialgia, dores pelo corpo podem estar associados, então vale a pena tratar isso também. O paciente pode ter uma sensibilidade maior a outros estímulos, né? Fora isso, gente, alguns quadros precisam ser tratados com um psiquiatra, tratar a depressão, tratar a ansiedade. Além disso, muitas vezes a gente vai associar medicações que vão tratar os sintomas gastrointestinais, então nós temos os antiespasmódicos, são aquelas medicações que vão relaxar o intestino naqueles momentos de contração, vão ajudar a controlar o ritmo intestinal. Nós temos agentes constipantes e laxativos que a gente pode usar em algumas situações, controlando esses sintomas. Mais importante, gente, o intestino irritável é um quadro funcional, não vai aumentar risco de morte, não vai aumentar o risco de câncer, mas é um quadro crônico que prejudica muito a qualidade de vida, são sintomas recidivantes que devem ser tratados de forma adequada com um especialista. Muito interesse tem surgido nesse campo, então, da microbiota e a relação com os sintomas, isso ainda vai se desenvolver muito, nós vamos ver o resultado disso com o tempo. Padrões específicos ainda precisam ser descobertos, mas a gente sabe que a gente vai chegar lá e com o tempo nós vamos conseguir subdividir os pacientes, né, para ver qual que é o tratamento mais eficaz para cada um. Muito obrigado por assistir a aula até o final, um grande abraço e a gente se vê na próxima.